Meu nome é Ana Luísa Jacobi e esse é o informativo semanal da semana do dia 13 ao dia 17 de julho. E você confere agora os principais destaques do Diário Oficial da União dessa semana. Na segunda-feira, dia 13, começamos então com a prorrogação da MP 966, que dispõe sobre a responsabilidade do agente público durante o período da pandemia Covid-19. A MP, que é polêmica, ela foi então prorrogada por 60 dias. Isso significa que os agentes estão resguardados nesse período e as suas condutas, salvo erro grosseiro, também estão resguardadas. Na quarta-feira, tivemos dois destaques. O primeiro se refere à questão das microempresas. A Lei 14.025 estabeleceu que os recursos destinados ao SEBRAE devem ser repassados 50% para o Fundo do Aval da Microempresa. Essa iniciativa é para fortalecer, então, essas pequenas empresas, micro e pequenas empresas, que, com certeza, foram bem prejudicadas com a pandemia do Covid-19. A outra questão foi que o Ministério do Trabalho, ele permitiu que os trabalhadores que foram demitidos nesse período de pandemia, eles possam ser recontratados sem observar a questão do período que já previa na CLT, que não era permitido você recontratar o trabalhador. Então agora o trabalhador que teve o contrato rescindido, ele pode ser recontratado, inclusive em condições diferentes. O grande destaque da quinta-feira foi que finalmente foi sancionado o marco regulatório do saneamento. A Lei 14.026, então, estabelece uma série de dispositivos que envolvem as leis relacionadas a saneamento, ao Plano de Saneamento Nacional e também as atribuições da ANA, Agência Nacional de Águas. A lei foi sancionada com 12 vetos. Alguns dos vetos são polêmicos e são relacionados essencialmente à questão das atribuições da União, que entenderam que, então, não poderia ser feito por meio de lei ordinária. E outras duas questões. A primeira é que a lei dispunha que apenas a serviços de água e esgotamento ela era aplicada, deixando de lado os resíduos sólidos. E esse foi um dos vetos, então agora tudo que envolve saneamento é aplicado em relação a essa lei. E a outra questão é que os contratos, ainda que informais ou que tivessem o prazo já expirado, eles poderiam ser regularizados até 2022 e com vigência até 30 anos. Então, o presidente da República vetou esse dispositivo por entender que estaria prorrogando demais contratos que não estarão obedecendo à nova lei e que não vão estar, então, com essa perspectiva de prover para a população saneamento até 2030. E na sexta-feira tivemos outros dois destaques. O primeiro foi a MP 992, que dispõe sobre financiamento e crédito para microempresa e empresa de pequeno porte. Além disso, a lei afasta alguns requisitos do Banco Central para conseguir esse crédito. Essa MP vem muita boa hora, porque essas empresas são com certeza muito prejudicadas com a pandemia Covid-19. E por fim, a Lei 10.520 completou nesta sexta 18 anos. E para comemorar, nós fizemos uma live com o professor Jacobi, Dr. Murilo Jacobi, Rony Charles, Davidson Marcelos e Vitor Amorim, que comentaram então sobre o pregão e as suas mudanças ao longo desses anos, com destaque também para o decreto que foi publicado ano passado, que trata do pregão eletrônico. Ficamos por aqui. Se quiser assistir essa live, se você perdeu, também você pode assistir aqui neste canal. E uma ótima semana!